e então Benny junto com os militares chegam na base central das Forças Especiais Americanas, e então eles entram na base. Benny fica curioso e ansioso pois nunca tinha visto um lugar tão grande e com tanta tecnologia. Tinha bazucas, rifles e tanques. Benny queria muito ir para onde eles guardavam os jatos, mas antes ele precisava ir para o laboratório para falar com os cientistas sobre essa arma no seu braço. Benny entende e vai direto para o laboratório onde os cientistas de lá examinam cuidadosamente os Soldier Tricks. E então depois de algumas horas finalmente conseguem achar um resultado da pesquisa sobre aquele relógio. Ele acha todo o projeto e planta dos Soldier Tricks antes da base onde ele estava desaparecer. Então os militares, ao saberem do que aquilo se trata, queriam tirar os Soldier Tricks do Benny. Porém antes que eles pudessem fazer algo, os alarmes tocam indicando uma invasão no território onde eles estão. E então todos saem correndo e pegam suas armas. Porém um dos militares, de mais alta patente, ficou para tomar conta de Benny. Todos os soldados estavam fora da base. E então começa um confronto entre os soldados alemães e americanos. O confronto é feroz e destrói parte do terreno perto da base. Então Benny, não aguentando mais aquilo, decide usar os Soldier Tricks novamente. E dessa vez ele vira um cara alto e roxo. Porém Benny pensa que não era nada demais e então surgiu um soldado alemão que atira no Benny com 20 disparos, mas não funcionou em nada. Benny então se aproxima do soldado alemão e dá um soco tão forte que faz o soldado atravessar a parede de metal da base. E então Benny pula para fora da base e o confronto se intensifica. Porém rapidamente os soldados alemães começam a perder em questão de segundos. Nisso eles decidem recuar. Porém antes disso Benny esmagou cada um deles com rochas enormes. Porém um deles conseguiu fugir mesmo estando bem ferido. E então Benny desativa os Soldier Tricks para voltar à forma humana. E depois daquilo os soldados americanos se perguntam se é certo tirar os Soldier Tricks do Benny. Porém antes disso o militar de alta patente chamado Coronel Hoppen fala para eles pararem de julgar o Benny por ser só uma criança de 10 anos. Pois ele acabou de não só salvar suas vidas com ou derrotar os alemães também. Todos os soldados ficam calados para segundos, depois comemorarem a vitória, chamando o Benny de herói. E então os cientistas falam pro Benny voltar para o laboratório para eles se comunicarem com as outras bases e avisá-los do ocorrido, além de fazerem testes com os Soldier Tricks. Benny aceita. Então já dentro do laboratório eles começam os testes. O primeiro foi a energia dos Soldier Tricks, onde eles descobriram que o Benny pode ficar transformado quanto tempo ele quiser, só que quando ele fica mais de 2 horas ele começa a ter consequências devido a um bug do Soldier Tricks do Benny ficar um pouco mais selvagem e agressivo. E depois do Benny voltar ao normal o Soldier Tricks fica desligado por 10 minutos. O segundo teste foi o poder de cada alien, como um Muscler Mank e o 4 braços dessa ao poder ficar mais forte quanto mais tempo o Benny fica transformado. E outro e o fogueira que faz fogo, voa, faz explosões etc. E então por último o ferra que muito forte, ágil e resistente, além de possuir uma cauda com uma coisa mais afiada que uma espada e poder ter os sentidos muito aprimorados. E o último teste foi o de amostras de DNA, já que o Soldier Tricks pode não só capturar DNA de qualquer coisa, como também usar para misturar com o DNA do portador, para assim criar uma nova forma de vida. Então deram mais 6 DNAs novos para o Benny. Porém antes dele testar, um dos figurões dos exércitos dos Estados Unidos aparece dizendo que já tem a missão perfeita para o Benny. Enquanto isso na Alemanha o soldado, ferido e exausto, chega na base central e reporta tudo o que aconteceu para o seu chefe, Vilgax. E então Vilgax fica intrigado para poder ter essa arma em suas mãos e nas mãos da Alemanha. Mas antes eles tinham que terminar o seu projeto chamado de Mesh Droids. Mas mesmo assim todos das forças especiais alemães ficam sabendo do garoto que consegue se transformar em um monstro. E todos, assim como Vilgax, ficaram ansiosos para ter esse poder para eles mesmo. E então ali se iniciava uma corrida para ver quem iria conseguir pegar os Soldier Tricks primeiro. Porém um deles chama muita atenção, tendo uma tecnologia capaz de reviver criaturas já extintas e modificar o seu DNA. Esse era Dr. Slipher, um dos líderes do exército alemão, que foi o primeiro a ir atrás desse tal Soldier Tricks. Mas bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu, falou!